Boa noite, igreja. Boa noite. Deus abençoe você. Posso trocar aqui e pegar um sem fio? Posso? É melhor esse aqui que eu tô. É? Ah, então beleza. Deixa esse aqui mesmo. Vocês estão bem? Como é que foi a semana jovem aí? Foi boa? Abençoada, né? Que bênção, que bênção. Eu estive na semana jovem lá de Nova Iguaçu, foi muito bom também, eu tive o privilégio de estar com eles. E eu vi fotos aí, me mostrando fotos da semana de oração aqui. Eu vi que bombou, hein? Teve até passeio. Teve até passeio, o negócio é outro nível. É um privilégio estar com vocês hoje. Eu estou numa correria aí. Um artigo, tem que ir embora, preparar as coisas, mas é bom tirar esse tempinho aqui para a gente abrir a palavra de Deus. Antes de a gente abrir a palavra, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar uma situação aqui. Imaginem que uma pessoa, vamos pegar alguém do local mais alienado do cristianismo do mundo. Qual deve ser o local mais alienado de cristão do mundo? Deixa eu ver. Onde? Xingu? Não, tem lugar mais alienado. Pronto, vamos pegar alguém, ó. Imagina alguém que mora nas montanhas do Butão. Já ouviu falar desse país? Butão é um país que fica lá na Ásia, no meio do Tibete, umas montanhas assim gigantescas. Lá não existe presença adventista e muito menos cristã. É um país completamente isolado, assim, o cristianismo nunca chegou lá. Pronto, vamos pegar, acho que achei o local ideal. Vamos imaginar então que eu pego uma pessoa lá das montanhas do Butão, lá do interior desse país, um país pequeno, lá no meio da Ásia, onde nunca chegou um cristão, e eu trago ele aqui, em Nova Iguaçu, 2017. Qual seria a reação dele ao ver todos os cristãos aqui? Qual seria a reação dele ao ver o cristianismo aqui? Ao ver as mais de 26 mil denominações cristãs que existem no Brasil e que eu imagino que devem existir a maioria aqui em Nova Iguaçu. Qual você acha que seria a reação dele? Loucura? Imagina, tenta se colocar no lugar dele. Você nunca ouviu falar de cristianismo, de cristão. Você acaba de chegar numa cidade, existem várias igrejas, 10 por rua. E aí você chega e todas elas falam um monte de coisa. Qual seria a sua reação? Se imagine, coloque-se no lugar desse cara. Como é que seria a sua reação? Confusão, curiosidade, assustado, surpreso, né? Eu costumo brincar que se um cara desse viesse aqui, ele ia achar a primeira coisa que ele ia achar estranho é que ele ia pensar que existem nessas 26 mil igrejas cristãs 26 mil deuses e todos esses deuses têm um nome só, Jesus. Eu acho que ele ia achar muito estranho. Cada lugar diferente, cada lugar fala uma coisa. Eu acho que ele ia pensar que existem 26 mil deuses aí e todos esses deuses têm o mesmo nome, Jesus. Eu acho que ele ia achar isso, a primeira coisa que ele ia notar. Eu fiz essa pergunta porque eu quero conversar com vocês rapidamente sobre um texto hoje, sobre um tema que envolve isso. Por que no nosso meio a gente está aqui cheio, todos cristãos, o bairro, a maioria cristãos, porque parece que a gente adora deuses completamente diferentes? Porque parece que a gente não fala no mesmo Jesus, não fala no mesmo Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Abra sua Bíblia em Mateus 25. É um texto conhecido, a gente não vai demorar muito aqui. Uma breve reflexão sobre esse assunto. Mateus capítulo 25. Creio que vocês já leram boa parte dessas histórias aqui, né? Jesus, ele está falando sobre o tempo do fim, né? Os discípulos perguntam quando vai acontecer essas coisas que você tem falado, quando é que se vai, é o sinal da tua vinda. E aí Jesus começa a falar várias coisas, vários sinais. Jesus começa a contar algumas parábolas. E o interessante é que nas parábolas Jesus nunca fala quando ele vai voltar. Jesus nunca fala quando, nunca. Pode perceber, não fala quando vai voltar.
todas as parábolas e histórias que Jesus conta nesses dois capítulos, Mateus 24 e Mateus 25, o foco de Jesus é falar como você deve esperar, qual vai ser o estado daqueles que estão esperando, qual é a situação dos que esperam, como Jesus quer encontrar eles. Esse é o foco das parábolas. E numa das parábolas, a parábola dos talentos, a partir do versículo 14, Jesus conta uma história que a gente conhece muito bem. Eu não vou ler aqui, porque vocês com certeza já ouviram essa história. Um homem sai do país, né? Ele entrega o quê? Ele chama seus servos e começa a entregar parte dos bens dele para cada um deles. Para um ele entrega quantos talentos? 5. Para outro ele entrega quantos? 2. E para outro entrega 1. Certo? Conhece muito bem essa parábola. E aí chega o primeiro, o que ele tinha dado 5, ele chega e ele traz o quê? Mais 5. O que ele tinha dado 2, ele traz mais o quê? E o que tinha dado 1? Não faz nada, né? Com talento. Não é verdade? Você sabe quanto é um talento? Quanto valia um talento nessa época? Não dá para medir com reais assim, mas um talento, se eu fosse medir a quantidade que dava tudo isso aqui, para um trabalhador normal, um trabalhador comum, alguém que trabalhava num serviço normal naquela época, levaria 19 anos de trabalho para ele conseguir ganhar um talento. 19 anos de serviço. É pouco tempo? É muito tempo, né? Quem aqui já tem 19 anos de serviço? Alguém tem mais de 19 anos de serviço? Eita! Tem alguém com 30 anos de serviço aqui? Acho que já tem até aposentado, não tem? 19 anos de serviço para uma pessoa ganhar um talento. Eu me lembro que quando eu assistia os desenhos, aparecia sempre o rei dando uma moedinha, né? O rei está dando uma moedinha pro cara lá, uma moedinha bem pequena. Você, pô, o que o cara ia fazer com uma moedinha tão pequena, tão pouco? Com um talento, esse homem poderia comprar 6 mil ovelhas e 12 mil bois. É pouco dinheiro? Não, né? O rei deixou uma moedinha só com ele, assim, ó, aqui é a moedinha para você. Sim ou não? O rei deixou uma baita de uma grana com aquele cara. Imagina o que ganhou 5. Imagina o que ganhou 2. É dinheiro, hein? Então a primeira coisa dessa história é que aquele cara que ganhou um talento, ele não ganhou pouco não. Ele ganhou muito dinheiro. Ele tinha muita coisa para fazer com aquele. Ele podia investir muita coisa. Podia comprar muita coisa. Mas ele não comprou. Ele não fez nada com aquilo que recebeu. Mas por que isso aconteceu? Reparem no versículo 24. Eu quero, prestem atenção nesse verso aqui. Versículo 24. Quando a gente lê essa parábola, a maioria dos sermões, a gente costuma aplicar essa parábola à questão de mordomia, né? Tá vendo? Olha, Deus lhe deu isso, você deve conseguir multiplicar o que Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu família, Deus lhe deu dinheiro. Você deve ter cuidado com o que Deus lhe deu, né? A maioria das vezes que a gente escuta essa história, a gente escuta isso, é ou não é? Reparem no versículo 24. Olha o que diz: chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Por que esse homem enterrou aquele talento? Por que esse homem não investiu esse talento? Por quê? Medo? Mas por que ele teve medo? Por que esse homem teve medo? Por quê? O Senhor era severo? O Senhor dessa história é um homem severo? Sim ou não? Ele parece um homem severo? O rapaz trouxe, ele simplesmente deu 5 talentos, deu 2 talentos, deu 1 talento para eles.
Quando trouxeram mais, ele recompensou eles. Esse homem, esse senhor da história, é severo? É rigoroso, é rígido? Qual que é o problema então? Ele imaginava que aquele homem era severo, rígido e duro. E porque para ele aquele senhor era severo, rígido e duro, ele teve. E porque ele teve medo, ele não fez nada com o talento que o homem. A lição que Jesus quer dar nessa história não é somente de mordomia que é para você fazer com o que Deus lhe deu. A lição é a seguinte: o conhecimento que você tem de Deus, a maneira como você acha ou conhece Cristo Jesus ou Deus, vai determinar o seu caminho. Se para você Deus é um homem severo, rígido, duro, então naturalmente você vai viver e vai agir com base naquilo. Conhecimento de Deus é muito importante no texto bíblico. Conhecimento de Deus é essencial. E por causa de uma compreensão errônea, por causa de um erro na ideia de Deus que esse homem tinha, toda a sua trajetória e destino calhou em mal. Como diz o texto no final, né? Versículo 30: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Conhecer a Deus é essencial. Conhecer a Deus faz toda a diferença. Eu falo isso para cristãos mesmo, para adventistas aqui, ou quem está visitando essa noite, porque às vezes a gente está aqui nesse templo e adora um Deus que não existe. A gente vive e imagina ter uma comunhão com um Deus inexistente, um Deus que não existe, a gente criou na nossa mente. É um Deus que talvez se pareça mais com... Acho que eu tirei. Um Deus que talvez se pareça mais com Papai Noel, com os Zeus, com seu pai, com seu avô, não sei. Conhecer a Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença na sua vida. Em João capítulo 17, 3, pode abrir sua Bíblia lá, João capítulo 17, versículo 3. É um texto muito bonito, eu gosto muito desse texto. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Cristo linka totalmente o nosso destino, a vida eterna, com o conhecimento que temos de Deus e dele. Ele vincula isso claramente nesse texto. É interessante, tem um ditado, eu acho que quem é mais antigo costumava ouvir. O ditado é assim: você só conhece alguém se põe num saco de sal com ele, né? Já ouviu isso aí ou não? Já. Já? É assim mesmo? Com certeza. É assim mesmo? Você só conhece alguém depois que come um saco de sal com ele. Certo? Você consegue comer um saco de sal em um dia? Nem um mês, né? Leva tempo isso. E é interessante que conhecimento na Bíblia não é só teologia, né? Então a gente tem que fazer teologia para conhecer a Deus, né? Saber o grego, o hebraico. Não é isso. Em Gênesis 4, quando Moisés escreve ali que Adão e Eva, eles tiveram relações e saiu o filho, Caim, a palavra que eles usam é literalmente conheceu. E Adão conheceu Eva, e Eva deu à luz um filho e chamou Caim. Adão conheceu Eva. Conhecimento na Bíblia tem esse caráter relacional, de intimidade. Por isso que, aos olhos bíblicos, o momento que um marido conhece sua mulher nas núpcias, literalmente conhecer, está conhecendo ela. Conhecimento, sabe? Relação sexual é conhecer. Na Bíblia, conhecimento envolve relacionamento. Muito mais do que vir aqui ouvir sermões, ou você fazer a sua hora de devoção todo dia, na madrugada, ou acordar, subir no monte para ter um momento místico.
e meditar e fazer o yin lá no monte. É preciso viver em comunhão, em relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus você não pode resumir relacionamento com Deus com passos, sabe aqueles passos assim, você vai orar e vai acordar e fazer isso, aquilo. Isso é bom, mas um relacionamento com Deus, a Bíblia deixa claro do início ao fim, é uma vida na presença dEle, é uma vida que você vive por Ele. Como Paulo disse, né? Já não sou mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. E o viver que vivo eu não vivo mais na carne, eu vivo em Cristo Jesus que morreu por. Viver por Cristo, em Cristo. Ter a sua vida no trabalho, na escola, na faculdade, toda moldada por Ele. Isso faz a diferença. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus faz toda a diferença, gente. Se eu tivesse imagina, deixa eu pegar alguém aqui. Não. Imagina que você comprou um carro novo. Qual o carro do seu sonho? Não é possível. Então, beleza. Então, se for um Fusca, aquele Fusca, sabe aquele Fusca raro, modelo 1959, dourado, todo bonito, edição de colecionador, vale 100 mil reais. Olha, imagina, você está com esse carro bonito aí, carro dourado, edição de colecionador. Agora imagina que o seu vizinho, ele chega para você, com uma semana que você está com esse carro, e diz assim: Ronaldo, eu preciso visitar minha família lá na Bahia. Você me empresta seu carro para eu ir com ele? O que você vai fazer? Não? Mas por que você nem emprestar o carro? Ia arranhar o carro? E se sua esposa pedisse o carro, falasse assim: olha, eu preciso urgente levar uma menina ali no hospital porque a bolsa estourou, o bebê vai nascer, e aí? Chama o Uber. A verdade é que com as coisas que a gente ama, a gente só tem cuidado de dividir e compartilhar com o que a gente conhece, né? O que a gente conhece. Você não, se um estranho chegasse assim e pedisse seu celular para ligar, você ia achar muito estranho, né? Dificilmente emprestar. Da mesma forma, o conhecimento que temos de Deus, o conhecimento que temos de Cristo Jesus, vai determinar se confiamos ou não nele. E assim como esse servo aqui, você pode estar vivendo com uma imagem de Deus, que não é a imagem bíblica, não é a imagem que a Bíblia apresenta dele. E por isso você tem medo de Deus. Por isso você não entrega a sua vida a Ele, porque você não confia em Deus. Você não tem coragem de confiar em Cristo. Porque para você, Deus talvez é um Deus que vai lhe consumir. Se você errar, vai lançar um raio na sua cabeça e vai lhe destruir. Ou talvez é o Deus que você associou com alguma pessoa que lhe causou muito mal. Uma pessoa que tinha uma aparência religiosa, mas lhe causou muito mal. E talvez o Deus que você conhece é o Deus dessa pessoa. É essa pessoa que você figura em Deus. É interessante na Bíblia, pode reparar isso. Quando você chegar em casa, só faz um teste aí, abre em Isaías 6, vai no chamado de Moisés, chamado de Jeremias, chamado de Ezequiel, e para perceber como é que Deus chamou eles. Deus não simplesmente mandou alguém falar: você foi chamado por Deus para ir. Pode reparar que todos esses chamados, Deus aparece para eles. Primeiro Deus aparece, e depois da visão que eles têm de Deus, é que Deus chama eles.
Primeiro Isaías vê Deus. Isaías vê Deus no santuário. Isaías fala: ai de mim, porque eu sou pecador, sou de lábios impuros e meus olhos viram Deus. Só depois que Isaías vê Deus, ele enxerga quem ele é. E a partir do momento que ele enxerga quem ele é, Deus chama ele. Perceba Moisés. Deus aparece para ele aonde? Na sarça ardente, né? Fala para tirar as sandálias dos pés, que ali era santo. Deus fala o nome dele para Moisés: eu sou o que sou. Está lá em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. E depois de tudo isso, Deus vai e fala para Moisés: eu vou te enviar para libertar o meu povo. Em toda a Bíblia, Deus primeiro se revela, depois as pessoas falam. Quando Cristo chama os discípulos, está lá em Marcos 3,14. Jesus fala assim: e Deus designou 12 para estarem com Ele e os enviar a pregar. Primeiramente vem estarem com Ele. Por 3 anos e meio, aqueles homens estiveram com Jesus. Puderam aprender quem Jesus era face a face, dia a dia, o tempo inteiro. Puderam conhecer quem Cristo era. Em Mateus, no capítulo 2, na verdade é com isso que eu quero encerrar nossa reflexão de hoje. Mateus capítulo 2. Jesus acabara de nascer. As pessoas sabiam que o Messias estava para vir. Se você ler Mateus e Lucas, vai perceber que as pessoas estavam esperando o Messias para aquela época, exatamente para aquele tempo que Jesus nasceu. Só que olha o que diz a Bíblia, versículo 1: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Lembram da profecia de Balaão, né? Balaão disse: uma estrela procederá de Jacó, né? Os povos esperavam que quando aparecesse a estrela, é sinal de que o descendente prometido tinha chegado. Esses magos, apesar de não serem judeus, não serem do povo de Deus, eles tinham conhecimento de quem Deus era. Eles conheciam essas profecias, eles esperavam o Messias. Mas olha o que diz o versículo 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Tendo ouvido que o Messias havia chegado, alarmou-se toda a cidade de Jerusalém. Toda a cidade de Jerusalém teve medo. Por que eles tiveram medo? Eles não sabiam que o Messias ia chegar? Sim ou não? Eles sabiam? Sabia. Por que eles tiveram medo? Por que eles se alarmaram? E sabe o que é interessante? Versículo 10. Olha o versículo 10 que está escrito. Falando dos magos: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso. O mesmo acontecimento, o mesmo Messias, para uns era motivo de medo, para outros era motivo de intensa alegria. Intensa alegria. Da mesma forma, hoje, perto de Jesus voltar, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 100 anos, eu não sei. Mas a gente sabe que a gente vive em dias muito difíceis. O mundo vai de mal a pior. A gente sabe que Jesus já poderia ter voltado. Você espera esse acontecimento com intensa alegria? Ou você tem medo porque você não conhece a Deus? Você nunca estudou a Bíblia. Você nunca parou para conhecer o Deus que está aqui. Talvez o Deus que você adora é uma energia mística que você acessa por meio da oração. Quem é o Deus que você professa adorar e conhecer? Que você professa estar aqui hoje à noite para adorar a Ele? Quem é esse Deus? A resposta a essa pergunta vai decidir a maneira como você vai esperar esse Deus. Vai decidir a maneira como você vai se relacionar com Ele. O meu convite a vocês, a cada um de vocês que está aqui, é atentarem para a palavra de Deus.
estudarem esse livro. A gente vive num contexto que as pessoas dizem: o que está escrito na Bíblia não importa, o que importa é a prática, a gente praticar o cristianismo e fazer o bem. É claro que a prática, não existe cristianismo, conhecimento de Deus sem a prática do bem, sem a prática do amor. Mas da mesma forma, se você não conhece o Deus das Escrituras, você tenha certeza de estar adorando um Deus que não existe, o Deus da sua cabeça que você está criando. Igreja, isso é sério. Talvez você não está vivendo uma vida cristã plena porque você tem uma noção muito distorcida de Deus. Que Deus o ajude essa noite e a todos os dias aprender a conhecê-lo mais, não só através da palavra, mas entregando a vida e vivendo mais do que 1 hora por dia, mais do que de madrugada, vivendo todo dia sabendo que Cristo Jesus está no céu, realizando um ministério em prol de cada um de nós. E Ele quer nos abençoar. E Ele quer que nós vivamos a vida dele. Morramos para que Ele viva em nós. Que Deus abençoe você nessa noite. Cristo Jesus viva em seu coração. Vai ter um momento de louvor agora? Tem uma música? Sim, não? Vou chamar a equipe de louvor aí.